Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Cinder, que foi escrito pela autora Marissa Meyer e publicado aqui no Brasil pela editora Rocco. Mas antes da gente começar o vídeo, aproveita e clica no joinha se você ainda não clicou e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá. Bom, como muita gente já deve imaginar, né, pela capa e pelo nome, Cinder é um reconto de Cinderela, só que esse é um reconto em ficção científica. Então nesse livro a gente tem bastantes elementos high-tech e cyberpunk. O conceito high-tech basicamente é a alta tecnologia, onde os seres humanos desenvolveram uma tecnologia muito avançada e que permite a construção de androides, permite que carros voem, permite que, sei lá, cara, existam ciborgues, como é o caso da Cinder. Galera, uma pausa rápida no vídeo. Eu expliquei o conceito de cyberpunk, mas enfim, não sei o que aconteceu. Essa parte bugou inteira no meu vídeo. Mas basicamente, o cyberpunk é todo aquele conceito de que a sociedade ela tem assim muita tecnologia, mas que consequentemente, por causa dessa tecnologia, por causa desse excesso de tecnologia, as pessoas elas têm uma baixa qualidade de vida. Então vocês podem até estar fazendo links aí com filmes e outras histórias que vocês conhecem, que é basicamente aquele negócio de poluição visual, é todo aquele negócio de que pra todo lado que você vê fios, você vê sujeira, você vê um monte de, cara, materiais tecnológicos por todo quanto é lado. E nesse mundo existe meio que uma divisão entre ciborgues e humanos. Então os ciborgues eles são tratados como a ralé da sociedade, são cidadãos de segunda classe, porque... eu não sei por que explicar pra vocês, mas assim, no livro é retratado como se as pessoas tivessem nojo do ciborgue, o que não faz sentido algum, porque basicamente tudo no mundo deles é tecnológico. Então, qual o problema de você ver e aceitar e entender uma pessoa que tem próteses robóticas? E é claro, começar o reconto de a Cinderela vive ali sob a tutela da sua madrasta, que pisa nela diariamente. Ela também tem as duas meia-irmãs, que são também irmãs adotivas, já que a Cinder foi uma menina adotada. E uma coisa que me chocou por ser um pouco diferente da história realmente da Cinderela, eu não lembro, mas eu acho que é diferente esse ponto, é que uma das irmãs gosta da Cinder. Eu não sei realmente se existia essa questão de alguma das minhas irmãs se importar com a Cinderela em algum momento da história, mas nesse livro tem. E aí, em volta de todo esse conceito futurístico, o planeta Terra tá sofrendo com uma pandemia, e eu fiquei um pouquinho chocado, porque estamos vivendo uma pandemia nesse momento, e eu peguei esse livro, assim, no meio dessa loucura, eu não sabia disso, não sabia que ia se tratar de doença esse livro, que é basicamente a letumose. A letumose é uma doença desconhecida, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem trouxe, ninguém sabe onde surgiu, mas basicamente ela é uma doença que mata, assim, muito rápido, no máximo uma semana a pessoa tem de sobrevida quando ela pega essa doença. E ela também é conhecida como doença da febre azul, então a pessoa ela basicamente vai definhando até a morte, ela começa a ter umas úlceras pelo corpo, ela começa a ficar com as extremidades cianóticas, né, que são azuladas, perca de oxigênio, essas coisas, e basicamente, né, no final todo mundo morre, não existe uma pessoa sequer que foi curada da letumose. No começo desse livro a gente vê que o próprio imperador ele tá sofrendo com letumose, então as pesquisas elas estão a todo vapor, todo mundo tá querendo encontrar uma cura pra esse negócio, porque senão o imperador vai morrer. Então há muito tempo o governo das Nações Orientais, que é onde se passa essa história, tá ali fazendo testes com ciborgues, porque teoricamente eles deveriam ser gratos pela sobrevida que eles têm, porque normalmente a pessoa só se torna ciborgue porque ela estava prestes a morrer, e assim, próteses cibernéticas iriam garantir uma vida, né, uma sobrevida para elas. Eu não vou falar exatamente como, mas a Cinder ali em algum momento da história ela começa a se envolver com os assuntos reais. Então a gente vai ali ter uma perspectiva mais sobre o que está acontecendo dentro do castelo, o que está acontecendo com a família imperial. E aí a gente também vai ter uma outra complicação, que é uma rainha lunar. Sim, gente, tem mais coisa ainda nessa história. Como essa história ela se trata, teoricamente, após uma Quarta Guerra Mundial, existe toda essa questão de que outros lugares fora do planeta foram explorados, e um desses lugares é a Lua, eu diria que seria um país, e Luna é regido por uma monarquia, e essa figura monárquica de grande importância é a Rainha Levana. A Rainha Levana basicamente já declarou várias vezes ameaças contra a Terra, então assim, vocês não querem me ajudar? Vocês não querem me ajudar a tomar o planeta? Então vou tomar de qualquer jeito. Mas ultimamente as investidas dela foram alguma coisa um pouco mais pacífica, de repente se tornar imperatriz das Nações Orientais, para a partir daí começar o seu plano de dominação mundial. Outra questão bem legal que eu acredito até que não seja assim muito uma questão, apesar de o livro ele tratar com uma questão de ciência, eu acredito que seja mais um elemento um pouco mais fantástico, um pouco mais puxado para fantasia, que é um dom que as pessoas que são lunares, né, desse povo lunar, que apesar de que a gente não faz ideia de onde é que eles surgiram, como é que eles surgiram, isso não é explicado na história, eles têm uma diferença, que é um dom de manipular a bioeletricidade. A bioeletricidade, ela basicamente é o poder de você
assim, mudar as ondas e frequências cerebrais de uma pessoa para que a pessoa faça o que você quer. Basicamente, gente, é manipulação da mente. Então todos os lunares, eles basicamente têm esse poder aí de manipular as outras pessoas. A gente vê que a história, ela toma, assim, um rumo um pouco mais caótico quando essa Rainha Levana, ela vem pra Terra logo após um evento também muito importante que vai acontecer na história. E ela tenta, assim, uma aproximação muito mais forte com a família imperial, com o imperador. E assim, a gente vê que as coisas elas ficam muito caóticas porque a gente vê pela primeira vez esses dons sendo usados, a gente vê pela primeira vez como que essa questão de manipulação da mente, que na história as pessoas falam que é negócio de pura ciência, mas pra mim é pura fantasia. Eu não vou falar mais sobre o que acontece no primeiro livro, porque enfim, acho que se eu falar mais eu vou acabar arriscando soltar um spoiler. Mas basicamente esse foi um livro que eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante, eu me senti muito imerso. Os principais pontos positivos dessa história foram os diálogos, que eles foram os diálogos bem envolventes, diálogos inteligentes, diálogos que não, assim, não soavam vazios, sabe? Não soavam assim uma coisa só pra preencher folha. A construção de mundo e a trama também foi uma coisa muito interessante, porque essa história de Cinderela é uma história que ela vai ganhando forma com o decorrer dos livros. Ela não é uma história que ela já tá preparada ali na primeira página, apesar de você não saber tudo o que tá acontecendo. Essa é uma história que ela vai ter muitas revelações, ela vai ter muita coisa assim que a princípio nem a humanidade sabia e que estão sendo reveladas pro leitor, e sim, foi uma coisa que eu gostei bastante. Agora nós vamos para os contras, né, desse livro. Eu infelizmente achei o desenvolvimento da Marissa Mayer às vezes um pouco complicado, porque nos momentos em que tinham maiores tensões, nos momentos que tinha mais ação pra acontecer, ela acabava meio que assim, se engasgando no que ela estava escrevendo. Eu não conseguia visualizar muito do que realmente estava acontecendo, do que realmente ela queria passar pro leitor quando ela estava falando, assim, do que estava acontecendo, das loucuras que estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que talvez pra ela fez muito sentido, né, mas assim, na hora de ela passar pro papel, ela acabou falhando um pouquinho. E outra coisa, claro, que também deve ser levada em consideração, que talvez a tradução tenha falhado um pouco nisso. Então a gente vê muitas coisas que elas são meio que vomitadas na página, e aí você não sabe, você não consegue exatamente se sentir conectado com o que tá acontecendo. Você fica vendo uma grande confusão, um monte de palavras soltas jogada, e um monte de termos, às vezes até novos, assim, que ela nunca tinha usado antes, e que ela continua simplesmente, ela simplesmente vai continuando e aí acaba a ação. Aí você fica, nossa, o que rolou? Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no joinha que me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora pra gente se ver aqui toda semana. Me diz aí o que você achou nos comentários. Minhas redes sociais estão todas aparecendo aqui embaixo, caso você queira me seguir em alguma delas. E eu tô indo, mas eu volto no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.